e tal, mas como as pessoas são gratas, né? A sua história, a sua presença, a forma com que o senhor marcou a vida de cada uma delas de forma diferente, né? Na verdade, grato sou eu, né? A Beatriz Segal, talvez não tenha ficado claro. Nós ficamos amigos, por quê? Eu saí do Brasil em 64, exilado. Fui para a Bolívia, de lá para a França. Não tinha passaporte, que é uma dificuldade enorme. Eu me lembro que eu cheguei em Paris e fui estudar num curso dos dominicanos, de um padre muito famoso, Charles, você deve ter ouvido falar, se é que você não leu sobre ele, que é o padre Lebré. E foi um curso, era um curso de economia. E tinham muitos brasileiros, não exilados. E a maioria, da minha idade, um pouco mais velho, tinha crise de identidade. Sabe essas coisas? Crise de identidade, quer ficar independente da família, não sei o quê. Eu achava graça naquilo, porque eu tinha outra crise de identidade. Eu não tinha carteira de identidade. Eu não tinha o passaporte, que é um tormento, porque você não podia sair do lugar, né? Mas aí eu voltei para o Brasil, estando em Paris, clandestino. Eu voltei clandestino. Fui para o Chile, e de lá vim por terra pela Argentina, fiquei um tempo no Uruguai, entrei pela fronteira. A primeira coisa que eu fiz quando eu passei a fronteira foi tomar Guaraná, que há 1 ano que eu não tomava Guaraná. E fiquei escondido em São Paulo. Tinha deixado crescer um bigode. Na época eu tinha cabelo, então deu para repartir o cabelo, né? Só que foi um vexame. Eu apareci um dia na casa do Seixas, que falou aqui, com a Rita. Ele morava na rua Campo Verde. Eu toquei a campainha, porque ninguém sabia que eu estava aqui. Eu toquei a campainha, todo disfarçado. Da janela de dentro, a Rita falou: Serra, o que você está fazendo aqui? E eu imaginando que estava disfarçado. Mas então, agora, quem é que como se dizia na gíria da política de oposição ao regime na época, a ditadura, quem me guardou, né, foi a Beatriz e o marido dela na época, o Maurício Segal. Eles arranjaram uma casa para eu ficar, que era de um casal belga, e eu ficava em parte também na casa deles, onde hoje é o Museu Lazar Segal, na Rua Dona Berta, exatamente lá. E eles ficaram comigo uns 2 ou 3 meses, tomando conta de mim. Você imagina o grau de amizade que surge a partir daí. Qual é a sensação? E eu não os conhecia bem antes. Foi realmente um gesto deles de pura solidariedade. Qual é a sensação de ser exilado? É ruim, porque é diferente de você estar no exterior. Você está estudando tal, ou trabalhando, mas você pode voltar para o seu país quando você quiser. No fundo, é uma espécie, curiosamente, de prisão, embora você esteja livre, mas você não pode estar no teu país, entende? Você está fechado com relação ao seu país. E, mais do que isso, é a incerteza também. Se você tivesse data, bom, vai ficar tanto tempo, e aí termina, e aí você volta, etc. Não, mas a sensação que se tem é que não acaba nunca. E, bem ou mal, levou para mim 13 anos. Eu acabei passando 14 anos fora do Brasil. Porque eu voltei depois de 13 anos, numa incerteza muito grande, legalmente, mas sem o diabo do passaporte. Eu voltei com passaporte italiano, porque meu pai era italiano e, desde cedo, eu fui registrado na Itália. Então, eu tinha possibilidade de ter documento italiano. Na época, não era comum como agora. E aí voltei, fiquei aqui um tempo, fui interrogado, etc. Tal. Voltei para os Estados Unidos, onde eu estava trabalhando. Fiquei mais um tempo, porque eu tinha um contrato, e aí voltei definitivamente no ano seguinte. De maneira que foram 14 anos. Eu saí com 22, voltei com 36. Quer dizer, na época era muita coisa. O tempo que Paulo ficou no estaleiro até a sua primeira missão. Depois da sua conversão, foram 14 anos, até que os apóstolos confiaram nele e deram a ele a primeira missão. Foi 14 anos, 14 anos. Tá vendo? Interessante. Não é à toa que está governando o estado Daqui de a São pouco a Paulo. gente volta. Como eu tinha falado sobre Paulo essa semana, eu achei que eu sabia tudo, eu estou verificando que não. Pois é.
Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui, 11h19 da noite. Padre Carlinhos de Sorocaba diz que é fã do governador José Serra, é fã do prefeito Vitor Lippe. Nós também somos fãs do prefeito Vitor Lippe, um prefeito maravilhoso, Vitor Lippe. Olha o Claudio aqui. Muito bom prefeito, Sorocaba. Um homem carinhoso, apaixonado pela educação, né? Tanto é que colocou a Terezinha lá de secretária de Educação. E eu queria também cumprimentar a Carmen Lúcia Bueno Vale, trabalha comigo há 20 anos, desde que eu tinha 6 anos de idade, ela trabalha comigo, são 26 anos de história, que faz aniversário, parabéns, uma salva de palmas para... Você já era uma senhora daquela época, né, Carmen? Está cada vez melhor. Governador, aqui... gosto de dizer que estamos adorando o querido Zé Serra, contando de forma descontraída suas histórias, e dizer também que ele, no Twitter, era tudo o que precisava a juventude de hoje para que a juventude possa conhecê-lo melhor. Ela manda saudações parmeirenses, diz ela aqui, beijocas para os dois, tia Vera. O senhor é palmeirense, não tem jeito, né? Não eu nasci assim. Eu nasci corintiano. Eu sei que isso provoca uma certa... Olha, uma vez eu fui a um programa de televisão e o entrevistador, o Juca, né, que fúria, que é corintiano. Corintiano. E aí falou, e o que você acha do Corinthians? Tal? Que é uma coisa, né, a maioria da torcida é corintiana. Eu falei, olha, é o seguinte, se não fosse o Corinthians... Tinha graça ser palmeirense? Se não fosse o Palmeiras, tinha graça ser corintiano? Não tinha graça. Na verdade, um vive do outro. Né? Mas o senhor dá palpite lá no Palmeiras? Quando o Corinthians foi para a segura divisão, fiquei tristíssimo, torci para voltar. Olha aí, tá vendo? Olha os corintianos. Torci para o Ronaldo dar certo, e deu, né? Deu muito certo. Então, agora, sou palmeirense. Governador, e o Twitter? Por que o senhor entrou nessa linha do Twitter? Porque um montão de gente sugeriu e eu acabei entrando. É muito simples. Minha única preocupação é que não dá para responder para todo mundo, senão eu não faria outra coisa. Então, essa é uma preocupação que, de vez em quando, eu digo lá, olha, não dá, porque, senão, eu só faria isso. Mas, ao mesmo tempo, você vai dando ideia das coisas que você está fazendo e, quando, inclusive, escreve algo... tem algo escrito, você remete para um blog, você faz o link, né? Então, é uma forma de comunicação e de saber também o que o pessoal está pensando, porque eu não consigo responder, mas eu leio. Né?